Meus amados, mais uma vez quero agradecer ao Reverendo Anderson pelo convite, ao Conselho da Igreja. É um momento muito singular para nós estarmos aqui depois de 20 anos. Nós estávamos vendo uma foto ali, no centenário estivemos aqui e agora estamos voltando. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade e espero que não seja daqui a 20 anos que eu seja convidado, porque aí possivelmente eu já fui. Porque aí eu já estarei com 94 anos, e 94 anos a gente não vai ter condições de ficar sabendo todas as coisas. Mas a vida é muito boa, cada dia é melhor ainda. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo conjunto coral. É um grupo muito bonito. Vocês ficaram muito elegantes e cantaram muito bem. Que Deus possa abençoá-los e possam continuar louvando o Senhor e glorificando o nome do Senhor. Também o grupo que aqui apresentou, louvando a Deus, o grupo de música da igreja, eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo, nos levando a louvar o Senhor, a glorificar o nome do Senhor. E assim nós vamos aprendendo novas músicas, novos cânticos, sempre glorificando o nosso Deus. Pedro Anderson, os pastores que compõem o colégio pastoral dessa igreja, a nossa profunda gratidão. Que Deus seja abençoando cada um de vocês, desde o Reverendo Anderson até cada um dos nossos queridos colegas pastores, pelo trabalho que realizam aqui nesta igreja. Eu gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler esse texto. Eu gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoá-los também, e você possa abrir a sua Bíblia na sua casa, onde você está. Se você não tem sua Bíblia, então ouça a leitura do texto sagrado. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para Deus. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas nesta noite, instrui a cada um de nós, de acordo com a tua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem ter pensado: mas o que o pastor vai falar nessa noite, lendo um texto que Jesus coloca sobre avareza? Qual é a mensagem que ele quer te dar para nós? Eu gostaria de trazer nessa noite a mensagem sobre gratidão. A gratidão é o cerne de toda a nossa pregação, todo o nosso ensino. Nós passamos a vida toda sendo grato a Deus por todas as coisas, pequenas ou grandes. Quando nós nos casamos, nós sentimos alegre de dizer a Deus: Senhor, eu te dou graças pela esposa, eu te dou graças pelo meu marido. Quando vem os filhos,
nós logo podemos dizer: Senhor, eu te dou graças pelos meus filhos, pequenos, grandes, com problemas ou sem problemas, eu te dou graças pelos meus filhos. Eu te louvo, Senhor, pelos filhos que eu tenho. Eu glorifico o Senhor dia após dia pela família que o Senhor me deu. Gratidão, portanto, é o ponto central das nossas vidas. Gratidão também envolve a nossa igreja. Senhor, dou graças porque eu sou um dos eleitos do Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor para fazer parte do grupo eleito, sem mérito algum na minha vida, sem nenhuma coisa no meu próprio ser, mas o Senhor, de uma forma de misericórdia, me chamou, me instruiu, me fez parte integrante do seu povo, e eu sou grato ao Senhor pela minha eleição, por ser parte do teu povo. Eu sou grato, Senhor, porque eu tenho certeza da minha salvação. O Senhor me deu a certeza da salvação, mesmo que aconteça o que venha a acontecer, o Senhor não deixará que eu fique prostrado. O Senhor me segura pela mão, o Senhor perdoa os meus pecados, o Senhor me reconcilia, o Senhor envia o teu Espírito para que possa me envolver, me levantar, me segurar. 120 anos nós temos tantas histórias de reconciliação, de irmãos que voltaram, de irmãos que agora estão servindo ao Senhor, de irmãos que se apresentaram e afirmaram: eu creio em Jesus, não sei o porquê, mas o Senhor me trouxe aqui. 120 anos, tem tanta gratidão para a gente falar diante de Deus. Nós poderíamos escrever livros e mais livros, histórias e mais histórias, das conversões. Eu estava olhando a galeria de pastores, e pude pensar: Senhor, eu tenho que dar graça ao Senhor por todos esses pastores que aqui passaram, cada um deles com as suas características, cada um deles com a sua maneira de ser, uns por breve tempo, outros por tempo maior, mas todos eles servindo ao Senhor. O Senhor tinha um propósito em todas as coisas na vida desses pastores. Graças te damos, Senhor. Mas nesse texto sagrado há alguma coisa diferente. Há um contraste, e é nesse contraste que eu gostaria de olhar. O ser humano sem Deus, o ser humano sem a experiência real com Deus, ele por natureza é avaro. A sua vida está cercada daquilo que ele possui, ou pouco ou muito. Eu já vi pessoas brigarem por causa da herança de uma carroça velha. O pai morreu, e agora qual é o filho que ia ficar com a carroça velha? E eles começaram a discutir entre eles. Não valia nada aquela carroça, mas a avareza por aquele bem era mais do que todas as coisas. Já havia alguém discutir por causa de um pedaço de terra. Separaram os pedaços, fizeram o sorteio, e cada um ficou com a sua parte de terra. Aí um logo disse: mas eu trabalhei mais, foi eu que fiquei com meu pai a vida toda, foi eu que dediquei a terra a vida toda, e agora, no final da vida, quando vamos repartir os nossos bens, eu fico com o pedaço mais prejudicado. Não é certo isso. Sorteio não vale. Vamos repensar isso. Aí começaram uma discussão. O ser humano é avaro. A avareza muitas vezes adentra os corações dos seres humanos, e ele não consegue ser grato. Ele não consegue experimentar a alegria da gratidão, porque ele se apega às pequenas coisas. Ele se apega a cada coisa tão pequena no seu lar, na sua casa. Ele se apega às suas botinas velhas, e acha que aquelas botinas são melhores que qualquer outra coisa. Ele é avaro, por natureza.
Jesus Cristo, então, aqui contou uma parábola. A primeira parte da parábola, meus queridos, é muito boa, é muito instrutiva para nós. Jesus começa dizendo que um campo do homem produziu em abundância. É isso que nós oramos, para que os campos dos nossos irmãos produzam em abundância. É isso que nós clamamos nas nossas igrejas, para que os nossos irmãos tenham mais do que o necessário para as suas vidas, para que eles possam experimentar as bênçãos do alto diariamente, no dia a dia de sua vida. Que ele tenha a alegria e a bênção de saber que Deus, a sua misericordiosa mão, derrama bênçãos sobre os céus. Nós oramos pelo povo assim. Nós oramos e nós ficamos muito satisfeitos quando o irmão chega para nós e fala: pastor, esse foi um ano diferenciado para mim. Seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar. E ele começa a enumerar quantas bênçãos Deus lhe deu. É como aquele hino que nós cantamos: se das vidas vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo em vão, quantas muitas bênçãos. Logo o quê? Dirás e verás o quanto Deus já fez. Quantas coisas Deus derrama sobre nós. Quantas bênçãos Deus derrama sobre nós. Então o campo do homem produziu. Então Jesus começa trazendo uma coisa muito importante para nós, muito sincera para nós, faz parte das nossas orações diárias. Senhor, que o campo do meu irmão possa produzir muito, que a lavoura do meu irmão possa estar ricamente bonita nesses dias. Essa semana mesmo me procurou uma família para que eu pudesse orar pelo campo deles. Nossa região tem muito café e eles estão preocupados com geada. Disse: pastor, ore para que a geada não destrua o meu campo, mas faça a vontade de Deus sobre o meu campo, sobre a minha lavoura, sobre o meu café, que está tão bonito, pastor. Está tão bonito. E mais bonito ainda, pastor, está o preço. Aí nessa hora eu começo a olhar, eu não sei mais fazer a separação. Se é a preocupação com a produção ou com o preço que está tão alto. Mas eu disse a ele: vou orar. E orei, para que Deus, a sua graça, dê àquele irmão uma produção recorde. E ele possa ter muito fruto na sua lavoura. Ele possa ver todas as bênçãos de Deus. Ele possa sentir as alegrias dadas pelo Senhor no seu campo. A segunda coisa que esse texto traz para nós, que também é positivo, esse pensamento desse dono: o que farei? Onde eu vou colocar o meu produto? Onde eu vou recolher os meus frutos? Às vezes a igreja também passa por essa situação. Às vezes nossas igrejas crescem de uma maneira rápida e nós precisamos pensar: como nós vamos construir novas igrejas? Ou vamos abrir novas congregações, ou abrir novos pontos de pregação, ou vamos aumentar o nosso templo. Então muitas vezes o conselho da igreja passa por essa mesma preocupação, quando vê a igreja com seus frutos, de irmãos sendo abençoados, trazidos à frente. Eu estava há poucos dias na 8ª igreja do Jeremias, era um culto também de gratidão como este, e tive um momento com o conselho da igreja, e a preocupação do conselho dizendo: nossa igreja está crescendo muito, onde nós vamos colocar todas essas pessoas? Será que não é necessário nós construirmos um novo templo? Já temos vários cultos, mas mesmo tendo vários cultos, nós não temos como proteger os nossos irmãos, acolher os nossos irmãos, que nossa igreja está crescendo cada vez mais, exponencialmente. É uma das igrejas que mais cresce. Eu tive em Manaus, tive o privilégio de ver a primeira igreja de Manaus, com 12 mil membros.
E a preocupação deles também tem sido, se nós tivéssemos um culto aqui com todo o nosso pessoal, não caberia em nossa igreja. Então nós precisamos de mais trabalhos, mais congregação. Hoje eles possuem quase 90 congregações espalhadas entre os ribeirinhos, mais de 40 pastores. É a maior igreja nossa no Brasil. A igreja de Cuiabá, que teve de construir nova igreja, e a igreja central de Cuiabá passou a ser uma igreja para casamentos, para cultos especiais, para momento intimista da igreja. Quando a igreja precisa de um momento só com a família, e algumas famílias da igreja, então vão para a igreja central, lá para o templo central. Mas os cultos normais, a igreja normal, está no seu templo. E cada vez cresce mais. Então, a segunda coisa nesse texto também é louvável. A primeira é louvável. Senhor, abençoa com abundância os nossos campos. Abençoa com abundância a nossa empresa. Abençoa com abundância o nosso trabalho, para que nós possamos ter condições de sustentar os nossos filhos, educá-los, crescer com eles, rir com eles. Senhor, dá-nos condições de pensar em aumentar, se for necessário, o nosso espaço, ou a nossa casa, ou se os nossos filhos crescerem, diminuir a nossa casa. Eu estou fazendo o contrário, que meus filhos foram embora todos, só tem um que ficou. Então agora eu e minha esposa tomamos uma decisão que nós precisamos fazer uma casa pequena. Eu não posso esconder dela mais dentro de casa, e nem ela esconder de mim. Nós precisamos de uma casa pequena, para que nós dois possamos um olhar para o outro. A casa ficou grande demais, e difícil também de cuidar, difícil de limpar. Então, nós temos de pensar, planejar. Então, o segundo ponto é o planejamento. Se nós temos a bênção, nós temos de ter o planejamento. Guarda isso com você. Se você recebe a bênção de Deus, você precisa aprender a planejar. E ele disse, farei isso, destruirei os meus celeiros. Então ele tinha um plano, vou destruir meus celeiros, vou reconstruir os maiores, onde eu vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Aqui também é uma coisa normal. Eu, Senhor, vou fazer as reconstruções necessárias, vou proceder de maneira adequada, até que o homem fora muito bem, até que tudo dele é normal, não há nada errado nessas colocações. Jesus faz questão de colocar as coisas de uma forma diferente daquilo que nós muitas vezes imaginamos. Jesus não começa batendo no avaro, não começa dizendo para aqueles que estavam discutindo se deveria ou não ele dividir um campo, se ele tinha ou não condições de ser juiz entre eles. Jesus simplesmente conta essa parábola e chega ao ponto que ele dizendo, este homem agora vai reconstruir, e reconstrói todas as suas coisas, ele agora pode recolher todos os seus bens, a igreja pode tomar uma decisão, e essa decisão deve ser uma decisão ímpar na vida da igreja. Nós crescemos muito, nós desenvolvemos muito, agora nós precisamos de um tempo maior, para ter os nossos irmãos ali, para conviver com eles, ou vamos abrir novas congregações, vamos abrir na cidade 1, 2, 3, 4, vamos trazer pastores para nos auxiliar, vamos pastorear este povo. Meus amados, do planejamento passa a ação. A terceira coisa é a ação, aquilo que vamos fazer. É necessário fazer alguma coisa. Não adianta passar a vida toda só planejando, só pensando. Não, nós temos de agir. Nós temos de tomar a decisão. Há uma ação a ser feita e eu vou cumpri-la. Eu tenho uma ação de cuidar dos meus filhos, educá-los, mandar estudar fora. Eu vou fazer isso.
No verso 19 é que começa a crítica. No verso 19, esta a primeira coisa do verso 19. É o quarto ponto. E direi à minha alma. O que nós temos dito à nossa alma do nosso interior? Eu quero colocar primeiro o que aconteceu com a Europa. Esses dias eu estava viajando e também tive o privilégio de estar na Coreia e conversar com os líderes coreanos sobre a realidade da igreja no futuro. E uma das coisas que eu disse a eles, cuidado com aquilo que aconteceu com a Europa e aconteceu com os Estados Unidos. Quando as igrejas estavam crescendo, cheias, em vez de eles tomarem a decisão de continuar crescendo, continuar cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, eles arrefeceram no ânimo da evangelização. Pararam de evangelizar. Parece que eles estavam dizendo o seguinte: nós não precisamos mais de frutos. E a igreja começou a diminuir. E aquelas igrejas que no passado eram tão cheias, tão abarrotadas, de tantos irmãos novos, de tantas famílias novas, de tantas tradições, de uma hora para outra se tornaram igrejas enfermas. Foi ficando somente os mais velhos. E os mais velhos foram indo embora. Isso está acontecendo também nos Estados Unidos. Os mais velhos estão ficando. E muitas igrejas estão diminuindo o seu tamanho, dia após dia. Porque perderam a visão da evangelização. Que direi à minha alma? O que eu vou dizer à minha alma? Eu vou dizer à minha alma o que esse homem falou. Tem muitos bens. Esses bens dão para muitos anos. Às vezes uma pessoa chega a uma certa conclusão, diz, eu vou aplicar esse dinheiro numa bolsa, e esse dinheiro vai me dar tanto de juro por ano, e eu não preciso mais me preocupar, nem meus filhos até a terceira e quarta geração. E a quinta geração? E a sexta geração? O egoísmo e a avareza tomam conta de você. Que direi à minha alma? Descansa, come, bebe e regala-te. Desfruta, minha alma. Você tem muito, agora é hora de desfrutar. Só que você não está esquecendo que aquilo que não cresce, diminui. A regra é básica. O que não cresce, diminui. No decorrer da vida você vai olhar que havia grandes pessoas que tinham grandes campos. Hoje a sua descendência, às vezes, estão alugando o campo e não tem mais aonde buscar campo. Perdeu-se tudo. Por alguma razão, perderam-se tudo. Não souberam cuidar da sua alma. Algumas igrejas também, como nós temos igrejas na França, temos igreja na Alemanha, temos igreja na Holanda. Eu tive o privilégio de visitar uma igreja da Escócia, e eu queria conhecer uma das igrejas de um grande pastor e avivalista do século XVIII. Eu fui àquela igreja. Eu fui àquela igreja pensando, aquela igreja está lá, construída de pedra, a mesma igreja. Mas infelizmente aquela igreja está morrendo. Eu perguntei ao pastor como que é a vida daquela igreja. Ele disse, pastor, aqui nós não contamos os que chegam, nós contamos os que morrem.
nós não temos vida mais. E eu participei do Supremo Concílio deles. E a estatística é daqueles que morreram, não daqueles que chegaram. Porque eles perderam a visão da obra do Senhor. Eles afirmaram na sua alma a avareza, que estavam satisfeitos com o grupo que tinham. E esqueceram que no reino de Deus a ordem é ide. E essa ordem nunca mudou. Nunca deixou de existir. Nunca parou de existir. E nós temos a obrigação de arregaçar as nossas mangas e ir. Não importa para onde nós temos de ir. Temos de conquistar as cidades para o Evangelho da Graça. Esse é o ponto central para nós. Conquistar as cidades para o Evangelho da Graça. Orar todos os dias pela nossa cidade. Para não sermos reduzidos a um grupo de pessoas idosas, sem crianças, sem adolescentes, sem jovens. Não há coisa mais triste do que ver uma igreja sem crianças. Não há uma coisa mais alegre do que ver crianças na igreja. E crianças devem fazer bagunça mesmo na igreja. Não tem esse negócio de você pensar que seu filho vai ficar quietinho na igreja. Se ele ficar quietinho, ele está doente. Ele vai querer correr, ele vai querer andar debaixo dos bancos. Aí você vai lá, dá um beijinho nele, traz ele com todo carinho, abraça ele. Às vezes ele vai correr para o lado do pastor, o pastor também dá um abracinho nele. Meus amados, crianças são crianças, e é isso que é bênção de Deus. Nós precisamos mudar a nossa visão. A igreja precisa de crianças, precisa de adolescentes, precisa de jovens, precisa de nós mais velhos. Eu já me incluo nos mais velhos. Depois dos 74 anos, eu me incluo nos mais velhos. E a gente agora se sente mais velho. Os anos vão passando, as pernas vão ficando mais fracas, os dentes vão ficando mais fracos. Agora a gente não pode comer mais como a gente comia, tem de regrar, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é tanta coisa, é a vida. Mas eu quero chegar aos 90, aos 95, com a mesma vivacidade e com a mesma condição de falar dessa graça preciosa. Gratidão a Deus. Gratidão. A gratidão é quando nós arregaçamos nossas mangas. Nós vamos dizer para a nossa alma: o Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eu moro nesse lugar. Quantas pessoas o Senhor quer que comece a orar por elas? Chega da sua casa, meu querido. Se você mora numa casa, você deve ter algum vizinho perto. Descubra qual é o nome do vizinho e coloca ele em oração diante de Deus. Mas aquele vizinho meu é tão difícil, não importa se é difícil, eu faço. O Senhor pode quebrantar ele. Ele pode ser o novo convertido. Depois coloca, se você mora no apartamento, começa a pensar nas pessoas. Quando você entrar no elevador, dê um sorriso. Dê um sorriso. Dê um sorriso com gato para as pessoas. Vamos dar um sorriso com gato? Aí, dê um sorriso gostoso para as pessoas. Agora tem gente que entra no elevador e fica assim. Parece que o mundo acabou para ele. Não cumprimenta as pessoas. Não fala um olá para as pessoas. Eu estava na Escócia, eu estava descendo o elevador, minha esposa disse: você vai cumprimentar essa pessoa, você nem sabe o que é. Disse: eu vou cumprimentá-lo. É minha obrigação cumprimentá-lo. Se der para a gente puxar assunto, vamos puxar assunto. Mas a minha obrigação é cumprimentá-lo. Tudo na vida leva à evangelização. Nós estamos precisando ter uma igreja mais forte nessa obra de Deus. O que você está dizendo à tua alma?
que você vai levar para a eternidade? Eu quero dizer, meu Deus, Senhor, quantas vidas eu tive a oportunidade de falar do Evangelho? Quantos convertidos? Porque casa eu não vou levar. Eu não vou colocar nenhuma escritura no caixão. Não vou colocar nenhum dente de ouro na minha boca, porque antes de eu descer, o coveiro já foi lá e já tirou meus dentes. Não vou fazer nada disso, Senhor. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu quero dar meu testemunho de quantas vidas eu apresentei diante do Senhor. Em gratidão por tudo que o Senhor me deu. Em gratidão eu sou fiel aos meus dízimos, às minhas ofertas. Em gratidão eu sempre entesourei para a vida eterna. Em gratidão a Deus. 120 anos. Eu gostaria que você pensasse hoje. Vamos relembrar. E você vai dizer, ó pastor, nós vamos orar para que os campos produzam mais. Vamos orar para que essa igreja, daqui a pouco, não tenha lugar para ninguém ficar sentado. Já tenha gente em pé. E vocês tenham 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, ao ponto do conselho ser incomodado. Vamos pensar em outras coisas. Vamos orar a Deus, para que haja um bom planejamento, para que faça um bom planejamento. Vamos partir para a ação, para recolher, para cuidar daqueles que Deus tem dado para nós, para estarmos juntos com eles. Vamos dizer à nossa alma, graças te dou, Senhor, porque eu quero continuar evangelizando. Não quero regalar, não quero descansar, mas eu quero continuar fazendo a tua obra para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.